Legal. Deixa eu desativar aqui, pessoal. Comentários. Aqui. Aqui certinho. Como é uma coisa bem rápida que eu vou comentar aqui com vocês, acho que não é necessário comentário, nem reação, nem nada, né? Bom, pessoal, eu queria comentar aqui rapidinho com vocês uma coisa que aconteceu e eu, né, como uma pessoa dessa área da teologia, dessa área eclesiástica, eu não poderia deixar de comentar, mencionar a esse respeito, né? Que é sobre o pastor que foi preso no Canadá, né? Aí sobre as alegações de muitas pessoas de que ele fazia culto na igreja dele e que ele estava desrespeitando as diretrizes canadenses com respeito ao combate ao coronavírus. Outros falam a respeito de que ele não usava máscara. Enfim, é uma série aí de acusações, tá? Antes de falar a esse respeito, eu pesquisei muito sobre o assunto e principalmente sobre o próprio pastor, é Arthur Pavlovsky, se eu não me engano é o nome dele, né? Bom, pessoal, e antes de fazer esse vídeo aqui, né, eu pensei em fazer um vídeo mais elaborado para colocar depois no canal, mas eu acho que um vídeo mais direto assim, né? Talvez se for legal, depois eu coloco no canal do YouTube, não tem problema. Mas eu acho que um vídeo assim mais direto no Instagram mesmo é melhor, né? Qual que é a minha opinião, pessoal, a esse respeito, tá? Antes de mais nada, eu quero deixar aqui bem esclarecido para exatamente não vir esse tipo de pessoa, né, extremamente ignorante, começar a atacar aqui e rotular e colocar aí rótulos pejorativos, né? Aqui ninguém é negacionista, aqui ninguém é nada disso, tá? Então, assim, se você é a favor de tomar a vacina, beleza. Se você não é a favor de tomar a vacina, também, beleza. Se você prefere tomar um remédio, se você prefere ficar em casa, beleza. Se você prefere não tomar um remédio e você não tem como ficar na sua casa, né? Você tem que trabalhar, você depende de uma série de fatores, beleza também, tá? Então ninguém aqui está negando a existência do Covid-19, ninguém aqui está negando a pandemia que se instaurou, ninguém aqui está negando nada disso, tá? Nós vamos nos ater única e tão somente à prisão arbitrária, ao meu ver, tá? Do pastor Arthur Pavlovsky lá no Canadá, tá? Por que que eu penso, né? Para mim essa prisão ela foi arbitrária, tá? Eu vou começar contando para vocês o seguinte. Há uns dias atrás eu estava conversando com um familiar meu e esse familiar meu me contou que um antigo vizinho de onde ela morava, né? É uma mulher que falou comigo. Um antigo vizinho de um lugar onde ela morava, de uma casa onde ela morava, ele na madrugada daquele dia, depois que ele estava meses desempregado por causa da pandemia, né? Tinha perdido o sustento, tinha uma família para criar e ele não estava conseguindo esse dinheiro. Esse cara ele pegou uma arma, né? Porque ele tinha porte de arma. Ele se colocou ali num lugar escondido, ali perto das casas, né? Perto de onde ele morava. E ele se matou. E ele se suicidou. Tá? E o que me incomoda muito é que, assim, esse cara ele não teve tempo e provavelmente não teve nem estrutura, não teve nem como, tá? De obter a possibilidade de alguém chegar para ele, tá? E falar para ele ir num culto, de falar para ele procurar uma igreja, de falar para ele procurar um profissional. Esse cara ele não teve a oportunidade. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que foram a favor, inclusive cristãos,
que foram a favor da prisão do pastor Arthur Pavlovsky, essas mesmas pessoas são as pessoas que não param de falar fique em casa, que não para de falar de que você é obrigado a tomar vacina, tá? Não tô aqui, não sou contra a vacina não foi aprovada pela Anvisa, então a Anvisa tem profissionais muito mais inteligentes do que eu no assunto de química, então se foi aprovada por eles, amém, tá? Mas assim, essas pessoas elas estão querendo obrigar você a tomar vacina, sendo que a própria OMS falou que não é obrigatório, tá? Mas assim, essas pessoas elas estão querendo obrigar essas pessoas a tomar vacina, obrigar essas pessoas a fazer isso, obrigar essas pessoas a fazer aquilo, obrigar essas pessoas a viver de um modo, ok? Que não é nem viável para essa pessoa viver. Essa pessoa não consegue viver dessa forma que eles estão querendo. Então, assim, esse cara ele se suicidou, tá? Assim como milhares de outros casos de pessoas que estão se suicidando nessa pandemia, porque não conseguem ver um fim. O risco de contágio está diminuindo, as medidas estão sendo tomadas em todos os locais públicos, tudo, mas ainda insistem, entendeu? Em você ficar em casa, em você não pode trabalhar, você não pode isso, você não pode aquilo. Tá? Isso sendo que, como eu falei, já está diminuindo o risco de contágio, já está todo mundo preparado, né? Álcool gel, máscara, tudo, mas mesmo assim ninguém quer, não pode sair, não pode fazer nada, mesmo que você tome vacina. Tem gente, você tomou vacina e tem lugares que você não pode ir mesmo com vacina. Se fizer um teste de Covid e você não estiver com Covid, mesmo assim você não entra. Tá? Então tá nesse nível. E essa é mais uma das milhares de vidas que durante essa pandemia o cara se suicidou, ele não teve nem a oportunidade de ir num culto, de procurar um pastor, de procurar ir uma comunidade cristã, né, uma denominação, não teve a oportunidade de procurar um profissional, por quê? Porque não pode, ele não pode ir, fica na sua casa, né? Fica na sua casa. E aí entra um grande problema que me incomodou muito, tá? Cristãos vendo um pastor que está deixando a sua igreja aberta, dando a oportunidade das pessoas serem tratadas não só fisicamente, mentalmente, mas espiritualmente, entendeu? Ficam com raivinha porque o cara não está seguindo, não as medidas, porque ele estava seguindo as medidas, mas não está seguindo o padrão que eles acham que tem que ser, que nem a OMS acha, nem a Anvisa, nem nada pensa desse jeito. É eles que pensam que tem que ser assim, tá? Né? Essa pandemia formou um monte de químico aí, né? Formou um monte de médico do nada, né? Incrível. E querendo palpitar, né? Não sabe nem plantar feijão lá no algodãozinho e quer falar de ciência, né? Incrível. Aí, só porque o cara ele não está correspondendo não às medidas sanitárias, mas ao padrão deles, ao padrão do governo do Canadá, no caso, ao padrão da sociedade do Canadá, né? A sociedade, o estado do Canadá, então tem que ser preso. E o pior é ver cristãos, tá? Como eu vi aos montes, né? Claro, antes de fazer isso aqui, eu fui procurar saber opiniões das pessoas, como também o que realmente ocorreu. Cara, chamando esse cara de genocida, chamando esse cara de um monte de coisa, amaldiçoando a vida do cara, condenando a vida do cara, entendeu? E dizendo que a prisão dele foi justa. Não, a prisão dele foi justa. O cara não tá obedecendo aos padrões que, por exemplo, a minha igreja obedece. Tem que ser preso mesmo. Olha aí, não sei o que lá. Cara, isso não entra na minha cabeça, cara. Isso não entra na minha cabeça.
já está deixando de ser uma preocupação com a saúde nessa pandemia. Está deixando de ser. Porque a preocupação com a saúde, as medidas são necessárias. A máscara, o álcool gel, tudo, tá tudo certo. Medir lá a pressão, a temperatura, tá tudo certo. E mesmo assim esse povo está incomodado ainda. Não quer ter culto, não pode ter. Pode ter prostíbulo aberto, pode ter bar, pode ter biqueira aberta, mas não pode ter igreja aberta. Ah, porque isso aí é porque eles estão querendo pegar seu dinheiro, viu, irmão? Estão querendo pegar seu dinheiro, né? A biqueira não, prostíbulo não, bar não. Não, imagina. Não. A igreja quer, mas prostíbulo, bar, biqueira não, imagina. E aí, pessoal, cara, os caras estão querendo. Vocês cristãos que estão fazendo isso, que foram a favor da prisão do Arthur Pawlowski, deixa eu falar um negócio para vocês, cara. Eu não consigo encontrar amparo bíblico, que é a única verdade, que é a Bíblia. Eu não consigo achar amparo bíblico para dizer que vocês são cristãos, cara. Porque se para vocês, o que importa não é a saúde das pessoas, não é as pessoas morrendo de Covid, não é as pessoas morrendo de depressão, não é as pessoas morrendo de fome, não são famílias sendo destruídas, né? Não, o que importa para vocês é seguir um padrãozinho, né? Cara, é impossível chamar vocês de cristãos, porque isso não é fruto de um cristão. Se para vocês querem sabotar o ministério das pessoas que ainda deixam a igreja aberta e que tratam pessoas, e que batizam pessoas, e que ajudam pessoas, vocês querem sabotar isso porque vocês acham que essas pessoas têm que obedecer o seu padrão, tá? O seu padrão, o que a sua igreja faz, desculpa, você não é cristão, cara. Você não tem fruto. Se para você é legal um cara ser preso só porque ele deixou o ministério dele aberto, entendeu? Enquanto, graças à sua sabotagem do ministério desse cara, tem uma pessoa se suicidando, tem pessoa perdendo emprego, tem pessoa passando fome, e para você tá tudo bem, o que importa é não pegar Covid, né? Cara, desculpa. Se para você a igreja nem com máscara, nem com álcool gel, nem com todo o tratamento e higienização para você não pode estar aberta, desculpa. Isso não é fruto de cristão, cara. Você pode ser qualquer coisa, menos um salvo por Cristo. De verdade mesmo. Você pode ser qualquer coisa, menos um salvo pelo Senhor. Não dá para aceitar isso, cara. Não dá para aceitar isso, tá? Então, assim, a prisão do Arthur Pawlowski para mim foi arbitrária, sim, tá? O Canadá, ele já está, inclusive, segundo o Ministério Portas Abertas, né, Open Doors, ele está sendo colocado aí na lista dos países em observação de perseguição à igreja, tá? Já está sendo colocado, que eles têm a lista dos 50 países onde há perseguição e tem uma lista dos 50 países em observação. O Canadá já está entrando, tá? O Canadá já está para entrar. Principalmente quando aquele grupo terrorista lá, terrorista e assassino lá dos Antifas, né? Foi lá e atacou um culto a céu aberto no Canadá. Então já está entrando em observação, tá? Cara, e aí você vê a prisão de um pastor porque o cara manteve o ministério aberto dele. E, você acha isso legal, cara? Desculpa. Isso não é fruto de um cristão, cara. Na boa mesmo. Na boa mesmo. Se você apoiou a prisão desse pastor, você achou legal e ainda quis justificar, né? Na boa, cara. E o que eu vi de gente aí, além de falar tudo isso que eu falei, condenar o cara, xingar, amaldiçoar, chamar o cara de genocida, ainda tem gente dizendo, mas não seguiu o padrão, a minha igreja seguiu. Então o que importa para você não são vidas, não é a saúde, o que importa para você é seguir o padrãozinho da sua igreja. Lamentável, cara. Lamentável, não dá para aceitar isso, cara.
Não dá para ver isso e aceitar isso de bom grado. Não dá, sabe? Eu peço, sinceramente, cara, eu oro para que, se para você a prisão do cara foi normal, tá? Mesmo você tendo analisado todos os pontos, mesmo você fazendo o que eu fiz aqui, analisado todos os pontos antes de falar, e para você a prisão do cara foi legal, a minha oração, cara, é para que você realmente se converta, que você realmente encontre Jesus Cristo, porque triste, viu? Isso aí que vocês estão fazendo, isso aí que muitos líderes, né, estão fazendo não é atitude de cristão, não, cara. Não é. Não é. Sabe? E vocês, cara, se vocês acham que a prisão de um homem de Deus, né, por motivo de, sabe, o cara não tá seguindo o padrãozinho da sua igreja, é válido, você vai dar conta do que você tá falando, cara. Você vai dar conta do que você tá ensinando para as pessoas, não aqui na terra, não aqui, mas lá no juízo de Deus, cara. Você vai dar conta por isso. Você vai ter que explicar para Deus o porquê que você falou isso, tá? Porque, sinceramente, cara, isso, cara, eu não esperava ouvir isso. Eu esperava ouvir isso de outras pessoas. Claro, pessoas do mundo, pessoas, cara, que, sabe, que não lê notícia, lê manchete de notícia. Eu esperava isso dessas pessoas, né? Agora, de pessoas bem resolvidas, cara, com Cristo, isso aí não dá para aceitar. Não dá para aceitar. E, novamente, pessoal, novamente, né? Isso mostra, cara, como é assim, anátema, como é maldito esse falso evangelho, né? Um falso evangelho, essa falsa mensagem que tem se instaurado na igreja contemporânea do relativismo, do antropocentrismo, né? E do coletivismo, cara, sabe? Porque essas pessoas que estão a favor da prisão desse pastor, essas pessoas que estão a favor da prisão desse pastor, né? Elas não se importam com a saúde. Sim, porque se elas se importassem, elas, né, falariam para você se vacinar, falariam para você usar máscara, ou para tomar um remédio, ou para usar álcool gel. Não é isso que elas estão fazendo. Elas estão perseguindo quem elas acham que devem perseguir. Né? Essa é a verdade. Então, assim, essas pessoas que estão fazendo isso são as mesmas que quando você vai confrontar alguém na igreja, alguém fora da igreja, fala, não julgueis, ou não julgueis, irmão. Deus é só amor. O amor de Deus está acima da justiça. Que fala essas heresias. São as mesmas pessoas. E olha que engraçado. Essas mesmas pessoas que falam esse monte de besterol, que chama você de religioso, sem nem saber qual que é o significado da palavra religioso, que é uma palavra boa e não ruim. Essas pessoas que ficam te falando não julgueis, que é uma mentira, porque o cristão deve julgar, né? Essas mesmas pessoas que falam que Deus é só amor, que é uma mentira também, porque Deus Deus não tem somente um atributo, ele tem vários atributos, né? E todos são iguais, não tem um maior que o outro, um mais relevante que o outro, tá? São as mesmas que estão condenando esse cara, são as mesmas que estão falando que você é obrigado a tomar vacina, são as mesmas que não estão se importando com as pessoas morrendo de Covid-19, está se importando se você está seguindo o que elas acham, o que elas fizeram. Você está seguindo o que elas fizeram? Então você é legal. Se você não está seguindo, então você é um lixo, você é ruim, você é racista, você é homofóbico, você é negacionista, você é tudo. Você é a pior pessoa da humanidade. Tá? Engraçado, né? Olha como essas pessoas são hipócritas. Jesus sempre disse, gente, a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Olha o fruto dessas pessoas. Fruto de fariseu hipócrita. Né? Falavam que eram mestres da lei, que obedeciam ao Senhor, Deus é o nosso Pai. Só que quando eles viram Jesus, quando eles ouviam a doutrina de Jesus, isso é muito religioso, muito extremista. Esse cara aí cura no sábado, olha que ridículo. Lamentável, meus irmãos. Então, era só isso que eu queria levar em reflexão mesmo.
sabe? Cara, é triste ver o que aconteceu com esse pastor, triste. E infelizmente vai piorar, cara. Infelizmente vai piorar. Não tenho como dizer pra vocês que vai melhorar, não. Infelizmente vai piorar, sabe? É disso pra pior, né? Mas Jesus disse, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente crê na palavra do Senhor e somente nela, né? E é isso, meus irmãos. Tá? Peço que vocês coloquem a mão aí na mente, reflitam, orem a Deus, sabe? Não fiquem falando essas besteiras aí, não, tá? Reflitam antes de falar e ensinar para os outros que vocês estão ensinando e acusar uma pessoa que vocês nem sabem o que aconteceu. Vocês nem sabem. Tá? Muita gente aí nem sabe o que aconteceu, só leu manchete e tá aí. O cara já é um lixo. Tá? É isso. Deus abençoe aí o domingo de vocês. Tenham uma boa semana, uma abençoada semana, tá bom? Até mais.